Voltemos então aqui no nosso quadro de produção. Então, eu tenho aqui a quantidade de mão de obra, estou contratando um funcionário a mais a cada período de tempo. Estou no curto prazo, então a minha quantidade de equipamentos é fixa. E aí eu tenho a minha produção, a produtividade média do trabalho, ou meu produto médio, e o produto marginal, que é enquanto varia a minha quantidade quando eu vario o número de trabalhadores, certo? O que eu percebo aqui olhando para a minha produção? Que a minha produção, no primeiro momento, ela cresce a taxas crescentes. O que quer dizer isso? Olhemos aqui para o produto marginal que mostra justamente essa variação. A minha produção, ela cresce de 0 para 10, depois ela cresce de 10 para 30, ou seja, ela cresce em 20, depois ela cresce em 30, quando ela passa de 30 para 60. Então, a minha variação, ela é cada vez maior. Eu tenho uma produção que cresce a taxas crescentes. Chega num determinado momento, quando eu contrato aqui, né, do terceiro para o quarto trabalhador, eu contrato um quarto trabalhador e a minha produção aumenta? Aumenta, ó. Eu tenho uma variação positiva aqui na minha produção que passa de 60 para 80. Então, a minha produção ainda cresce, mas ela cresce a uma taxa decrescente, ou seja, se antes ela estava aumentando em 30, quando eu contratei o terceiro trabalhador, agora a minha produção aumentou só 20. Ela passou de 60 para 80, ok? Então, aqui eu tenho uma produção que cresce a taxas crescentes, depois essa produção vai crescer a taxas decrescentes. Lembrando, gente, que crescer a taxas decrescentes ainda é crescer, né? Ó, ela está aumentando em 20 ao invés de ser em 30, mas ela ainda está aumentando. E aí eu continuo contratando os trabalhadores e essa produção continua crescendo a taxas decrescentes. Então, a minha produção continua crescendo, mas ela cresce cada vez menos. Vai chegar num ponto em que eu vou contratar aqui o oitavo trabalhador e a minha produção não vai crescer mais. Eu tinha 112 unidades produzidas e agora eu continuo tendo 112 unidades produzidas. Então, o que eu tenho aqui? A minha produção não variou em nada, né? 112 para 112, um menos o outro dá 0. A minha produção não variou em nada quando eu contratei esse oitavo trabalhador. O que me mostra isso? Que a minha capacidade produtiva dessa empresa aqui, ó, com 10 unidades de equipamento, a capacidade máxima produtiva dessa empresa é quando ela contrata aí o oitavo trabalhador. Aí vocês poderiam me dizer o seguinte, professora, mas se no sétimo, né, ela produz a mesma quantidade do que no oitavo, a produção máxima dela vai ser no sétimo trabalhador. Ok, seria no sétimo trabalhador, mas eu não descobriria isso se eu não contratasse o oitavo e visse que a minha produção não aumentou em nada, não é isso? Então, a gente diz que o ponto em que o meu produto marginal se iguala a 0 é o meu ponto de produção máxima. Então, essa empresa aqui, o melhor para ela é produzir até o momento em que ela contrata o oitavo trabalhador. Depois desse oitavo trabalhador, se ela quiser produzir mais, o que ela precisa fazer? Aí, acaba o curto prazo dessa empresa e ela vai ter que comprar mais equipamento. Então, quando eu flexibilizo o equipamento, aí eu já vou estar no longo prazo, ok? Então, para essa empresa aqui, é viável produzir até o oitavo trabalhador. Lógico, se eu contratar o oitavo trabalhador e ver que ele não está contribuindo em nada, eu vou mandar ele embora, né, gente? Mas eu vou precisar contratar. Aí vocês poderiam me dizer assim, professora, mas do sexto para o sétimo já teve um acréscimo de produção só de 4 unidades. Será que vale a pena? Depende. Porque uma coisa é eu produzir 4 pães a mais por um trabalhador a mais que eu contratei, provavelmente não valeria a pena. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de tratores, talvez um trabalhador a mais para produzir 4 tratores a mais para uma empresa vale a pena, entendeu? Então, a gente, de certa forma, diz que vale a pena, enquanto eu estou tendo um acréscimo de produção, vale a pena. Por mais que mesmo que sejam os 4 pães, se eu tiver um cliente que foi lá para comprar pão, e tinha esses 4 pães, os últimos 4 pães, e isso fez com que ele não fosse para a concorrência comprar o pão da concorrência, essas 4 unidades de pão a mais aqui pode ser que tenham compensado esse trabalhador a mais que eu contratei aqui, tá certo? Então, até o momento em que o meu produto marginal se iguala a 0, vale a pena produzir
com essa estrutura produtiva, ou seja, isso é o meu ponto máximo de produção, quando o meu produto marginal se iguala a zero. Contratei o 9º funcionário. O que aconteceu? Em vez da minha produção crescer, ainda que a taxas decrescentes, a minha produção diminuiu. Então aqui, ó, eu tinha 112 unidades sendo produzidas, agora eu tenho 108, ok? Então aqui eu tenho um decréscimo na minha produção, não é isso? Então o meu produto marginal agora ele vai ser negativo, porque eu vou pegar o 108, vou diminuir de 112 e vai dar menos 4. E aí aqui não tem nada em módulo, tá, gente? É negativo mesmo. E aí, se eu contratar, por exemplo, um 10º, a minha produção vai passar de 108 para 100. Então, eu vou diminuir mais ainda, em 8 unidades aqui, se eu contratar uma pessoa a mais, tá certo? Então, nesse caso aqui, meu ponto máximo de produção é quando o meu produto marginal se iguala a zero. E depois desse produto marginal se igualar a zero, a minha produção decresce. Eu tenho produção negativa? Não, não tenho produção negativa. O mínimo que a minha produção pode ser é zero, né? Por mais que entre um doido dentro da minha fábrica e quebre tudo, não tem como eu ter menos 10 unidades de produto, né? Eu tenho o mínimo que eu posso ter de produto é nenhum produto, ou seja, é zero. A minha produção, então, ela nunca vai ser negativa. A produtividade média do trabalhador também não tem como ser negativa. O único valor aqui no meu quadro e depois nos meus gráficos que pode ser negativo é o produto marginal. Por quê? Porque ele vai indicar uma variação decrescente na minha quantidade produzida. Então, a minha produção primeiro cresce a taxas crescentes, depois ela cresce a taxas decrescentes, e depois a minha produção cai, ela diminui, de fato, né? Passa de 112 para 108, passa de 108 para 100, ok? Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Eu tenho aqui no gráfico de teoria da produção, no eixo X eu vou representar a mão de obra e no eixo Y eu vou representar o produto, a quantidade produzida. Então, ó, quando eu não tinha nenhum funcionário, eu não produzia nada. Contratei um funcionário, aumentei a produção, contratei outro funcionário, aumentei a produção, contratei um terceiro, aumentei a produção. E aí o meu ponto máximo aqui de produção, né, é um gráfico referente àqueles dados do quadro. Eu percebo que quando eu contratei o 7º funcionário, a minha produção não cresceu nada. E aí, se eu decido contratar mais um funcionário, a minha produção começa a diminuir. Aqui eu tenho dois gráficos, né, que trazem todas as curvas. Então, eu tenho aquela mesma curva do produto total e eu tenho as curvas de produto médio ou produtividade média do trabalho e de produto marginal. Então, aqui eu tenho no eixo X o número de trabalhadores, no eixo Y a variação da produção. O que eu tenho? Quando eu não tinha nenhum funcionário, eu não tinha nada, nem de produto médio, nem de produto marginal. Então, aqui eu comecei a contratar os funcionários, né? Contratei 2, 3, 4. A partir do terceiro funcionário, o meu produto médio, lembra lá no dado do quadro? Eu contratei do terceiro para o quarto funcionário, a minha produtividade média, ela ficou constante. Lembra lá? Vamos olhar de novo aqui, ó. Terceiro para o quarto funcionário, a minha produtividade média foi igual, ok? A partir desse ponto aqui, a minha produtividade média começa a cair. E o meu produto marginal, que é a variação da minha produção? O meu produto marginal, no primeiro momento, ele cresce, quando a minha produção está crescendo a taxas crescentes. A partir do momento que a minha produção começa a crescer a taxas decrescentes, ó, vamos olhar aqui de novo. A partir do momento em que a minha produção começa a crescer a taxas decrescentes, o meu produto marginal começa a cair. Quando chega no ponto máximo de produção, que é o ponto máximo de produção, que é quando eu contrato o 8º trabalhador, depois desse 8º trabalhador, a minha produção começa a cair. Ou seja, meu produto marginal, a variação da produção começa a ser negativa. Então, quando vocês olharem para um gráfico desse, vocês virem que tem uma curva que cruza o eixo X, ela vai indicar um produto marginal, porque é o único valor que eu vou ter aqui negativo, porque vai representar a variação na minha produção. Então, curva de produto médio
cruza o eixo X? Não, não cruza, porque não tem produto médio negativo. A curva do produto total ou de produção cruza o eixo X? Não, não cruza, porque não tem produção negativa. A única curva que vai cruzar o eixo X vai ser a de produto marginal, porque o produto marginal aqui vai ser o único valor que vai se tornar negativo, porque vai indicar um decréscimo na produção. Então, aqui tem a explicação disso, né? Conforme mais trabalho é empregado, a produção total inicialmente aumenta a uma taxa crescente por conta dos ganhos de especialização. Então, cada funcionário realiza uma parte do trabalho, eles conseguem produzir mais. Nessa faixa, o produto marginal e médio do trabalho cresce. Quando o congestionamento de trabalhadores começa a surgir, ou seja, quando eu tenho muito trabalhador para pouco equipamento, a produção total continua a crescer, mas a uma taxa cada vez menor, né? A uma taxa decrescente. Nessa faixa, o produto médio do trabalho permanece estagnado, mas a produtividade marginal ou produto marginal começa a cair. Entretanto, a produção continua a crescer, né? Mesmo que a taxas decrescentes, até que o produto marginal seja nulo ou seja igual a zero. O produto marginal é sempre positivo quando o volume de produção é crescente, né? Então, vou ter sempre um produto marginal positivo quando a produção estiver aumentando, ainda que a taxas decrescentes, e ele vai ser negativo quando o volume de produção é decrescente, ou seja, quando a minha produção estiver caindo. Por uma questão de eficiência técnica, não se deve admitir produtos marginais negativos. Então, o máximo meu de produção é quando o produto marginal se iguala a zero. Então, a curva de produto marginal cruza o eixo horizontal, né, o eixo X, justamente no ponto que corresponde ao volume máximo de produção, que seria aquele do 8 trabalhadores. Isso ocorre porque o acréscimo de mais um trabalhador na linha de produção a tornará mais lenta, ocasionando um real decréscimo na produção por meio do excessivo congestionamento de trabalhadores. Então, a gente diz que a produção cresce a taxas crescentes por conta dos ganhos de especialização e depois ela vai se tornando cada vez menor até ela se tornar decrescente por conta das questões de congestionamento, já que eu tenho um dos fatores de produção que é fixo, porque eu estou trabalhando no curto prazo. O produto marginal decrescente ocorre na maioria dos processos produtivos, ocasionando a lei dos rendimentos decrescentes. Ou seja, primeiro eu tenho ganhos, depois esses ganhos vão ficando cada vez menores, e aí a decisão da empresa por ampliar a produção tem que passar por ampliar a estrutura produtiva. A lei dos rendimentos decrescentes informa que, à medida que aumenta o uso de determinado fator de produção, mantendo-se fixos demais insumos ou demais fatores, chega-se a um ponto em que a produção adicional obtida decrescerá. E é importante aqui a gente não confundir rendimentos decrescentes com retornos negativos. A lei dos rendimentos decrescentes descreve um produto marginal declinante, mas não necessariamente um produto marginal negativo, não é isso? Porque primeiro, vamos voltar lá para o nosso gráfico. Eu tenho primeiro um produto marginal decrescente, depois é que ele é negativo. Nesse caso aqui, eu estou tendo um retorno negativo. Aqui, dependendo ainda do preço que eu consigo colocar na minha mercadoria, eu consigo ter ganhos positivos aqui até o 8º trabalhador. Ao longo do tempo, os avanços tecnológicos permitem que a curva do produto total seja deslocado para cima, de forma que o volume maior seja produzido com os mesmos insumos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Na verdade, eu tenho algumas curvas aqui de número de trabalhadores por quantidade produzida. E aí, quando eu tenho avanços tecnológicos, uma empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa, uma empresa A, uma empresa B e uma empresa C. Essa empresa A consegue produzir com 6 trabalhadores, ela produz 50 unidades. A empresa B, com os mesmos 6 trabalhadores, ela produz 100 unidades. Por que ela consegue produzir 100 unidades? Porque com esses 6 trabalhadores, ela tem equipamentos mais eficientes. A empresa C, por sua vez, com os mesmos 6 trabalhadores, ela produz
150, por exemplo, 140, né? Então aqui, ó, isso mostra curvas, né, de avanços tecnológicos que fazem com que empresas, ainda que tenham o mesmo número de funcionários, produzam quantidades absolutamente diferentes. Aqui tem a referência, né, o nosso livrinho de capa marrom, que fala sobre micro e macro. Nós vamos utilizar ele em toda essa parte de teoria da produção, tá certo? Bom, eu vou passar alguns exercícios para vocês sobre isso, para ver se ficou claro, para vocês tentarem fazer. Eu confesso que esse é um conteúdo que eu gosto muito de explorar o quadro, então para mim é um pouco difícil dar essa aula só baseada nos slides, né? A típica aula que eu gosto de projetar o slide, rabiscar em cima desse slide para tentar explicar, mas eu espero que a partir do momento que a gente for fazendo os exercícios, que isso contribua para que vocês compreendam mais essa questão teórica. Mas basicamente, se a gente for resumir, é o seguinte: olha, empresa trabalha com 2 fatores de produção, um que é variável, que vai ser sempre a mão de obra. Além desse fator de mão de obra, ela vai trabalhar com outro fator, que vai ser fixo no curto prazo, e por esse fator ser fixo, eu não vou conseguir crescer a minha produção só aumentando o número de funcionários. Em algum momento, esses funcionários vão, na verdade, mais atrapalhar ter mais gente do que ajudar, e isso vai fazer com que eu tenha que ampliar a minha estrutura produtiva e passar para o longo prazo. Senão eu vou ter retornos aí que não vão ser positivos para a empresa, porque minha produção vai crescer cada vez menos e até chegar num ponto em que a minha produção, na verdade, se eu contratar mais gente, vai diminuir ao invés de crescer por conta de tanto de gente trabalhando com os mesmos equipamentos ou no mesmo espaço físico ou no mesmo pedaço de terra, por exemplo, tá certo?